E atenção você que está de olho no mercado de café. A informação que eu vou dar agora, que já apareceu aí na tela, é das mais preocupantes possíveis. Isso porque o último mês, o mês de julho, teve apenas 1.240.000 sacas de café embarcadas. Esse é o pior volume embarcado em mais de 10 anos, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Muita coisa acontecendo, impactos diretos sobre o preço do café, e aí temos um volume extremamente baixo para o café aqui do Brasil, em relação ao que foi deixado, que foi embarcado para fora do país. Vamos ver os números e comparar agora com o que se tinha nos últimos períodos. Você vê aqui o mês de julho de 2018, pior resultado, aqui é disparado o pior resultado dos últimos 10 anos, 1.240.000 sacas. Junho deste ano, um mês antes, foram 2.150.000 sacas. Julho do ano passado, que já não era grande coisa, já não era um volume tão expressivo, foram 1.600.000 sacas. A quantidade representou, comparado julho com junho, queda de 42%. Em relação ao mesmo período do ano passado, 22%. Aqui nós temos diversas situações, algumas delas foram comentadas agora nesta semana. A Sara Kirchhoff trazia um entrevistado que explicava um pouco, o diretor da Sincal, que falava um pouco o que vem acontecendo em relação ao preço pago ao cafeicultor brasileiro e também como que isso acabava tangendo sobre as exportações, as vendas de café. O preço é muito baixo. Se for considerar todo o processo em relação ao que se tem de inflação, chamado processo de deflação, o produtor de café está perdendo pelo menos 30% do valor do café que se tinha há 5, 6 anos. Portanto, situação é gravíssima e isso explica, em parte, o que aconteceu com os embarques do mês de julho. Insisto, lembro você que chegou agora, o pior embarque de café dos últimos 10 anos aconteceu em julho de 2018. Entretanto, o produtor de café segue trabalhando porque o café está no campo, muita gente está colhendo, principalmente nas regiões de produção de café arábica, como é o caso do estado do Paraná, que também tem uma produção relevante. E é por isso que nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que está a previsão do tempo para esses produtores de café. Juliana, questão de mercado, situação bem grave para a cafeicultura brasileira, preços baixos, embarques menores. Como é que está o clima para quem está trabalhando com a colheita do café? Olha, no Paraná, de acordo com o DERAL, já foram colhidas em torno de 80% das lavouras do estado. Os produtores estão conseguindo avançar justamente porque durante as últimas semanas foi o tempo seco que predominou na maior parte das áreas produtoras de café do Paraná. As condições de umidade do solo acabaram caindo justamente por conta desta falta de chuvas. Os índices de umidade no norte do Paraná ficam em torno apenas de 20%. Para os próximos dias, voltamos a ter mudança no tempo no estado, porque tem previsão de chuva para a maior parte do Paraná. E justamente no norte, a região com índices de umidade do solo menores que voltam a receber mais instabilidades. E chuva até bastante expressiva. O acumulado de chuva no norte do Paraná fica em torno de 30 milímetros, mas nas áreas mais ao sul, a chuva é bem mais fraca e isolada. Essa tendência de tempo mais instável ainda acontece até pelo menos o dia 7 de agosto. A partir da semana seguinte, a chuva até consegue se espalhar ainda por todo o estado, só que agora a chuva perde bastante intensidade. As pancadas que acontecer são muito irregulares e também mal distribuídas. E até pelo menos o dia 17 de agosto ainda vamos ter algumas pancadas de chuva na maior parte do estado, mas no norte do Paraná, especialmente em áreas produtoras de café, agora o tempo mais seco volta a predominar. Então, no decorrer desses próximos dias, justamente onde chove com mais intensidade, que é no norte do estado, os produtores de café podem ainda ter alguns transtornos e acabar até paralisando o andamento das atividades de colheita nas lavouras. A partir da semana seguinte, com as instabilidades perdendo intensidade e as pancadas que acontecer são muito fracas, isoladas, o cenário volta a ser um pouco mais otimista para o andamento das atividades de colheita dos cafezais no Paraná.